Então, pessoal, nesse módulo agora, o que a gente vai ver aqui? É uma situação em que, na mesma questão, né, do mesmo problema, envolve pureza e rendimento, né? Envolve pureza e rendimento. Então, problemas que envolvem pureza e rendimento. Problemas que envolvem pureza e rendimento. Na mesma questão. Então você tem o seguinte, ó. Você tem aqui o reagente e tem aqui o produto, né? Você tem aqui a grandeza do reagente e a grandeza do produto, certo? Pode ser massa, mol, número de moléculas, volume, enfim. Aí o que acontece? Aí você tem aqui uma outra grandeza aqui, né? E a outra aqui do reagente. O lance é que você multiplica tanto a pureza quanto o rendimento, você multiplica tanto a pureza quanto o rendimento aqui no lado onde tem reagentes. Pureza e rendimento. Os dois aqui. Entendeu? Assim você consegue armar a regra de 3. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo prático aqui. Tipo o seguinte, calcule a massa de óxido de cálcio, calcule a massa de CaO obtida a partir da decomposição calcule a massa de CaO obtida a partir da decomposição de 1 tonelada de carbonato de cálcio, 1 tonelada de calcário, né? Uma outra forma de falar da pureza é colocar assim, ó. A partir de 1 tonelada de calcário, aí eu coloco 80% de CaCO3 com rendimento de 50%. Bota aí um rendimento de 50%. Então, ó, nós temos pureza e rendimento no mesmo problema. Então, o que acontece? Primeira coisa, montar a reação aqui de decomposição. Então, nós temos CaCO3, que vai formar CaO mais CO2, né? CaCO3 que forma CaO mais CO2. Então, eu quero saber a massa de óxido de cálcio. Quero saber aqui a massa de óxido de cálcio. Então, vai ser massa do óxido de cálcio a partir de uma certa massa de calcário. Calcário é composto por carbonato de cálcio. Então, a partir de uma massa de carbonato de cálcio, vamos determinar a massa de óxido de cálcio. Então, relação massa-massa. A massa molar do CaCO3 é 100 gramas por mol. A do óxido de cálcio, a massa molar é 56 gramas por mol. Beleza. Faz logo a relação entre massas. Ou seja, cada 100 gramas do CaCO3, vai formar 56 gramas do óxido de cálcio. 56 gramas do óxido de cálcio. Agora vamos lá. Qual a massa de óxido de cálcio
que vai ser formado a partir de 1 tonelada. Só que essa tonelada, ela tem 80% de óxido de cálcio, 80% eu posso escrever como sendo 0,8. Multipliquei ali, ó, lá do reagente, 0,8. E ela tem ainda rendimento de 50%. Então eu multiplico aqui 0,5. 0,5. Certo? Então você vai... Agora aqui, ó, eu cancelo gramas com gramas, eu vou obter a resposta em toneladas. Porque esse 1 é toneladas. Zero cinco. Então aqui, ó, M vai ser igual 0,8 vezes 0,5 dá 0,4. Vezes 56 vai ficar 0,4 vezes 56. Tudo isso dividido por 100. Se o nosso amigo ali fizer as contas, e ele vai fazer, que ele é gente boa, a massa de óxido de cálcio aqui vai dar igual 0,4 vezes 56, pega o resultado e divide por 100. Isso vai dar quanto? 0,222 toneladas. Essa seria a massa de óxido de cálcio formado. Observe que aqui eu tenho 3 possíveis variáveis. Ó. Eu poderia fornecer a massa produzida e pedir a massa da amostra. Eu poderia fornecer a massa da amostra, a massa produzida, o rendimento e pedir a pureza. Ou eu poderia fornecer a massa da amostra, a massa produzida, a pureza e pedir o rendimento. Então aí tem diversas formas, né, diversas variáveis, mas independente da variável que é perguntada, a regra de 3, a armação dela vai ser sempre a mesma. Ok? Ok. Agora o seguinte, agora nós vamos responder um outro caso, uma outra situação, que é de reagente em excesso, não, que é de sequência de reações, problemas que envolvem reação em sequência. Problemas que envolvem reação em sequência. Anota aí. Reação em sequência. Então, o que acontece? Fica o seguinte, vamos supor que eu tenho a seguinte reação, a seguinte sequência de reação. Enxofre mais O2 formando SO2, 2SO2 mais O2 formando 2SO3, SO3 mais água formando H2SO4. Ó, você sabe que a reação é uma reação em sequência quando o produto de uma é reagente da reação seguinte, como é o que está acontecendo aqui, ó. O SO2 aqui, que é o produto da primeira, ele está sendo reagente da segunda. Aqui, ó, o SO3, que é o produto da segunda, ele está sendo reagente da terceira. Então, isso é uma reação em sequência. Quando você for resolver qualquer problema que envolve reação em sequência, o que é que você deve fazer? Você deve primeiro balancear o reagente de uma com o produto da outra. O produto da outra com o reagente de uma. Por exemplo, aqui eu tenho quantos mols de SO2? Ó? Eu tenho só 1 mol de SO2. Aqui tem quantos? 2. Não está igual. Eu vou ter que igualar isso aqui. Então, uma forma de igualar seria ou multiplicar a primeira por 2 ou dividir a segunda por 2. Tanto faz. Porque se eu multiplicar a primeira por 2, vai ficar 2 aqui. Só que você multiplica a equação toda.
Se eu multiplicasse a equação toda por 2, ficava 2S, 2O2 e 2SO2. Eu igualava. Aqui você está vendo, ó, SO3, aqui tem 2 SO3, aqui tem só 1. Então, como é que eu faria? Eu teria que balancear isso também. Como? Ou dividir na segunda por 2, ou multiplicando a terceira todinha por 2. Aí, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir a segunda por 2. Se eu dividir a segunda por 2, eu resolvo todos os meus problemas. Então, aqui fica 1, aqui fica meio, né? Aqui fica meio, e aqui fica 1. E aqui fica 1. Observe, ó, 1 mol produzido, 1 mol consumido. 1 mol produzido, 1 mol consumido. Beleza. Depois que eu faço o balanceamento das equações, uma com a outra, agora eu posso responder qualquer pergunta aí de estequiometria. Vamos fazer uma aqui. Aí o que acontece? Geralmente, o autor lá, ele fornece o dado de uma substância de uma equação e pede para você calcular alguma coisa de outra. Por exemplo, tipo o seguinte, ó, calcule a massa de H2SO4 formado a partir da queima de 2 toneladas de enxofre com rendimento de 50%. Pronto. Então, observe que aqui na situação, o que acontece? Ó? Eu quero a massa do ácido sulfúrico. Eu quero calcular a massa do ácido sulfúrico. Só que para calcular a massa do ácido sulfúrico, eu forneci a massa do enxofre aqui em cima. Então, eu forneci a massa de uma substância aqui e quero calcular a massa de uma substância que está lá embaixo, lá na outra reação. Só que como eu já balanceei uma equação com a outra, qual é a leitura que eu faço? A leitura que eu faço é o seguinte, ó, é que cada mol de enxofre, que é reagente, vai produzir 1 mol de ácido sulfúrico, que é o produto. Vai produzir 1 mol de ácido sulfúrico, que é o produto. Então, você vai fazer uma proporção em massa aí de enxofre com ácido sulfúrico. Como tem rendimento, utiliza lá aquilo que a gente já sabe sobre o rendimento. Então, a massa atômica do enxofre é 32. Então, você vai lá, ó, 32 gramas de enxofre forma 98 gramas de ácido sulfúrico. Né? Aí, 2 toneladas de enxofre, com rendimento de 50%, então eu já multiplico o rendimento aqui, onde está o reagente, vai formar uma massa M. Então, M vezes 32 dá 32M, que vai ser igual. Agora, isso aqui, ó. 2 vezes 0,5 dá 1, vezes 98, 98. Então, a massa vai ser igual a 98 dividido por 32. 98 dividido por 32 vai dar 3, alguma coisa. Né? Aproximadamente 3 aí. Né? Aí vai dar 3 o quê? 3,05 toneladas. Então, aproximadamente aí suas 3 toneladas. Aí, ó, a gente fez aqui uma questão de uma situação em que envolve reação em sequência. Qual é o lance? O grande lance aqui é você ter que balancear, tomar cuidado, porque a gente tem que balancear o produto de uma com o reagente da outra, certo? Agora, o último caso que a gente vai ver, será de reagente em excesso, reagente limitante, né? Reagente em excesso, reagente limitante.
Quando é que eu sei que eu estou numa situação de reagente em excesso e reagente limitante? Você vai perceber que ao ler o problema, são fornecidos as quantidades dos dois reagentes. São fornecidas as quantidades dos dois reagentes. Então, vamos ver aqui. Excesso e limitante. Excesso e limitante. Aí você vai perceber que são dados, ao ler o problema, são dados as quantidades dos dois reagentes que são misturados ali para reagir, certo? Então, por exemplo, eu vou mostrar um exemplo aqui e aí vocês vão entender de forma mais precisa o que eu estou falando. Tipo assim, calcule a massa de sal formado ao se misturar 220 gramas de ácido sulfúrico e 220 gramas de ácido sulfúrico e 100 gramas de hidróxido de sódio, né? Calcule a massa de sal formada ao se misturar 220 gramas de ácido sulfúrico e 100 gramas de hidróxido de sódio. Além disso, determine o reagente limitante, o reagente em excesso e a massa do excesso. Pronto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Você vai ter que montar a reação e balancear. Então ele está reagindo aí ácido sulfúrico com hidróxido de sódio. Se eu misturar, vai ser o seguinte, ó. Ácido sulfúrico, H2SO4 mais hidróxido de sódio, NaOH vai formar Na2SO4 mais H2O. Para balancear, boto 2 aqui, 2 aqui, 1 aqui, beleza, o balanceamento não é o objeto do problema. Então tá lá a equação balanceada. O que é que eu vou fazer? Observe que no texto aqui, ó, ele misturou 220 gramas de ácido sulfúrico com 100 gramas de hidróxido de sódio. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é a proporção massa-massa. Massa. E ele quer saber qual é a massa do produto formado. E a gente vai ter que calcular aqui a massa do produto formado. Então, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer logo a proporção em massa entre as substâncias. O ácido sulfúrico, massa molar, 98. Então, 98 gramas de ácido sulfúrico sempre reage com 2 vezes 40 do hidróxido de sódio e sempre forma. Aí vamos determinar aqui a massa molar do sulfato de sódio. O sulfato de sódio, vamos calcular a massa molar aqui no canto. Na2SO4, certo? Na2SO4. O sódio, a massa atômica é 23. Como tem 2, 23 vezes 2, 46. Mais 32 do enxofre, mais oxigênio, 64. Então, se você faz a conta aqui, 12 vai 1, 5, 8, 8 e 6, 14. 142. Então, a massa molar do sulfato de sódio, 142 gramas. Então, é o seguinte, 98 gramas reage sempre com 80 de hidróxido de sódio para formar sempre 142 gramas de sulfato de sódio. Agora, ele misturou
220 gramas do ácido sulfúrico e 100 gramas do hidróxido de sódio. Quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso? O reagente limitante é aquele reagente que reage totalmente, que reage 100%, não sobra nada. Você joga a mistura dos dois e ele é consumido total. Reagente em excesso é aquele que tu coloca para reagir, ele reage uma parte e fica a outra sem reagir. Porque tipo o seguinte, você misturou aqui 220 de ácido sulfúrico com 100 de hidróxido de sódio. Mas a pergunta é, será se os 220 vão reagir totalmente ou só parte dele? Se apenas só parte dele reagir totalmente, significa que ele é reagente em excesso. Agora, se os 220 reagir totalmente, for todo consumido, aí significa que ele é reagente limitante. E a gente só tem um limitante e um excesso. Se um for limitante, automaticamente o outro é um reagente em excesso. E como é que eu faço para saber quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso? Você considera um sendo limitante. E depois você considera o outro sendo limitante. E calcula a quantidade de produto formado. Por exemplo, considerando o ácido sulfúrico limitante. Considerando ácido sulfúrico. Considerando o ácido sulfúrico limitante. Aí eu tenho o seguinte, ó. Quando 98 gramas de ácido sulfúrico reage, são formados quanto de sal? 142. Né? Agora, se os 220 reagirem totalmente, serão formados quanto de sal? X. Aí você calcula o X aqui. Fica 220, nosso amigo ali já vai fazendo as contas. 220 vezes 142 dividido por 98. Então, X vai ser igual, se eu fizer a conta aqui, 220 vezes 142 dividido por 98, eu vou encontrar exatamente 318 aproximadamente. 318 gramas. Aqui eu calculei a massa do sal formado, considerando o ácido sulfúrico sendo limitante. Agora você faz a mesma coisa, considerando o hidróxido de sódio limitante. Aí vendo aqui, considerando hidróxido de sódio limitante. Considerando o hidróxido de sódio limitante. Aí você tem aqui o seguinte, ó, o hidróxido de sódio, a proporção é 80 para 142. Ou seja, quando 80 gramas do hidróxido de sódio reage, forma 142 gramas do sal. Lá a gente colocou quanto do hidróxido de sódio? 100 gramas. Então, 100 gramas reagindo, será formado Y. Aí você calcula o Y aqui, ó, e nosso amigo já vai fazer as contas. Vai ficar 100 vezes 142, 100 vezes 142, dividido por 80. Se eu fizer essa conta, eu vou ter 10 vezes 142, que dá 1420. 1420 dividido por 8. Se eu dividir aí 1420 por 8, Y vai ser igual 177 aproximadamente. Então, observe. Se o ácido sulfúrico for o limitante, dá 318. Se o hidróxido de sódio for o limitante, dá 177. A resposta é sempre o menor valor. Qual é o menor valor? O menor valor é 177. Então, o que é que tu conclui? Você conclui que o hidróxido de sódio é o limitante. Porque deu o menor valor, é o limitante. E o que é que você conclui sobre o ácido sulfúrico? É o reagente em excesso. É o reagente em excesso. E se eu quiser saber a quantidade do reagente em excesso, se eu quiser saber a quantidade de reagente em excesso, eu vou pegar a massa que é formada de sal, que no caso é 177, eu pego aqui a massa que é formada do sal, que é 177, e calculo a massa de ácido sulfúrico que seria necessário.
seria isso aqui, ó. 98 forma 142. Quanto que é formado do sal? 177. 177 é preciso o Z de ácido sulfúrico. Aí nosso amigo vai fazer essa conta aqui. Z vai ser igual a 98 vezes 177 dividido por 142. Se você fizer essa conta, 98 vezes 177 dividido por 142, isso vai dar 122 aproximadamente. O que é que isso significa? Que dos 220 que foram colocados de ácido sulfúrico, só reage 122. O restante é excesso. Então, qual é o excesso? 220 menos 122. A massa de ácido sulfúrico em excesso seria 220 menos 122. Beleza? É isso aí. A gente para por aqui. Depois a gente vai resolver alguns problemas de sala para aplicar tudo que a gente viu aqui na parte teórica. É isso aí. Até a próxima.